no Evangelho de São Lucas, o capítulo 15. Em primeiro lugar, né? Feliz Dia dos Pais. Eu costumo falar feliz dia de todos os pais, né? Feliz todos os dias, não é verdade? Que você possa aproveitar esse momento, né, com seus filhos, com as suas filhas. Você também que faz o papel de pai e mãe, né? Lembrando que quem não tem o papai, né, ou é separado alguma coisa, você tem um pai, ok? Você tem um pai, você tem uma mãe. Não é porque não mora junto que você não tem um pai, você tem um papai. Ok? E nessa noite eu quero conversar um pouquinho com vocês a respeito disso. É um texto conhecido da grande maioria, mas eu quero ministrar uma palavra essa noite. Lucas, o capítulo 15, o verso 11. Lucas 15, o verso 11. Você encontrou, diga amém. E disse um certo homem que tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. O filho pródigo, nesse texto, ele perdeu tudo. Ele chegou ao seu pai, a autoridade, né, que estava sobre a vida dele. O texto diz que ele tinha mais um irmão. E ele pegou a parte da fazenda, pegou as suas riquezas, e ele saiu, perambulando pela vida. Mas a única coisa que este jovem, ou este menino não perdeu, foi a sua paternidade. A única coisa que ele não perdeu foi o ponto de partida de um destino que estava sobre a vida dele. O interessante no texto que me pega aqui, é que ele não tinha um problema financeiro. Pelo texto, o pai dele aponta que tinha algumas fazendas. Ele era um homem fazendeiro, ele era um homem rico. Então dinheiro não era problema para essa família. O que me pega aqui também, pastora Márcia, é que o texto não manifesta a mãe deste menino. Não sei na sua Bíblia, mas na minha não traz o nome, profeta, deste menino. Traz que o pai tinha 2 filhos. Aí me pega aqui, na minha caixa da memória, na minha psique, na sede das minhas emoções e das minhas razões, uma pergunta: aonde estava a mãe desses filhos? Porque muitas vezes qual que é a crítica? O pai foi embora. O pai abandonou. Mas é interessante que numa fração de razão no texto bíblico e crítico, não aparece a mãe desse menino. Aí nós lembramos do profeta que vai dizer: pode uma mãe esquecer dos seus filhos? E a minha resposta é sim, pode uma mãe esquecer dos seus filhos. Pode um pai esquecer dos seus filhos? Sim, pode o pai esquecer dos seus filhos. Só que tem uma terceira pessoa na nossa conversa. Pode um filho esquecer do seu pai e da sua mãe? Sim, pode. Pode sim, alô. O filho vai embora, o filho abandona a casa, eu vou viver a minha vida. Agora eu tenho a maioridade, agora eu estou trabalhando, agora eu estou ganhando o meu dinheiro. Papai, mamãe, tchau.
Muito obrigado por tudo, vou viver a minha vida. O filho pródigo, ele perdeu tudo, mas não perdeu a sua paternidade. Não perdeu o lugar de volta. De volta. O texto diz que chegou um certo tempo, no verso 14, que ele gastou tudo. Naquela terra houve uma grande fome. O dia mau chegou para esse menino. A conta estava cheia, Júnior. O problema não era financeiro. Entenda algo. O meu problema, o seu problema, não está no outrem. O meu problema, as minhas enfermidades psicossomáticas, por mais que nós tivemos um astro da religião, por mais que nós tivéssemos uma família que viveu um tempo dissolutamente, mas isso ficou no passado. Já viu aquelas pessoas que falam, não, mas meu pai era um adúltero, meu pai era um pinguço, então eu levo um karma dele. Ei, ele era, você não precisa ser. A escolha é sua. Estava agora impartindo algo à mesa com o meu sogro, com a minha sogra, com a minha cunhada, com a minha filha, que está me prestigiando hoje aqui, né? Está me prestigiando hoje aqui a Sabrina. E nós conversávamos a respeito de algumas coisas dessa terra. E tem muitas coisas em nós que o pastor Alexandre vai chamar você aqui na frente, vai chamar os pastores, nós vamos orar por você, vamos pesar a mão na sua cabeça, vamos te dar um banho de óleo e você não vai mudar. Aí a sua questão é assim, por quê, pastor? Fala, por quê, pastor? Porque Paulo fala sobre as obras da carne e sobre os frutos do Espírito. Obras da carne não é espiritual, são coisas que Adão nos trouxe, pastor Alexandre. E me lembrei da pregação da pastora aqui que falou sobre o Adão, foi muito precisa aquela palavra. Entenda algo, tem coisas, minha filha, os filhos que estão aqui essa noite, você também, todos que estão aqui são filhos. Por mais que o papai já fez a passagem, todos aqui são filhos. E a grande maioria são pais. Entenda algo, para nós destravarmos uma chave aqui nessa noite, para você nunca mais sofrer disso na sua vida. Tem coisas que a oração não muda. Tem coisas que o óleo da unção não muda. Pedro fala sobre isso, o apóstolo Pedro. Tem coisas que você vai vir aqui, o pastor Alexandre vai chamar você aqui em cima, eu vou subir aqui em cima com você, nós vamos ungir a sua cabeça, e tem coisas que não vão mudar. Sabe por quê? Porque são obras da carne. É você que precisa parar de praticar isso. Porque a religião nos constrangeu que tudo é espiritual, que você vai entrar numa estrutura, essas coisas vão mudar. Isso não é verdade. O que muda não é o lugar, o que muda é você. Eu sou muito parecido com meu pai. Muito, muito, muito. E tem coisas que ele fez que eu não preciso fazer. Tem coisas que hoje ainda ele faz, que eu falo assim, isso eu não posso fazer. Isso eu não vou fazer. Isso eu não vou falar. Não é porque o outro faz que eu preciso fazer, faz sentido? Só que o filho pródigo aqui, ele fez uma escolha. Deixa eu falar algo para você essa noite. Tome cuidado com as suas escolhas. Porque as escolhas tracionam o seu destino, ou para o bem ou para o mal. Eu falo isso para minha filha, ela é solteira. Falo, cuidado, porque você é solteira e você ainda pode escolher.
Não é porque eu combato a mentira que eu ajo com a verdade. Não é porque eu combato a mentira que eu sou um homem verdadeiro. Porque aqui dentro só o Pai conhece. E diz a palavra que houve uma grande fome naquela terra, no lugar, onde esse filho foi, e o mesmo começou a padecer necessidades. Agora eu já sou uma pessoa de maior, agora eu tenho meu emprego, agora eu já fiz 18 anos, eu já mando no meu nariz. Tem uns que tem uns narizão grandão, né? Eu já mando no meu nariz. Pai, eu vou agora viver sozinho, viver sozinha, quero viver sozinha, porque agora eu tenho as minhas coisas. Eu quero curtir um pouco a vida. Já escutou isso? Ai, pai, eu fiquei a vida toda na igreja, agora eu quero curtir a vida. Dá-me a parte da fazenda que me cabe. O verso 15, alguém pode trazer um water, please? Os mais leigos é água, por favor. O verso 15. E foi, colorido, né, pastor? E foi, e chegou-se a um dos anciões daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. Esse menino, ele tinha uma vida top. Ele era um filhinho de papai. Ele chegou num nível de apacentar porcos. Dar ração, obrigado, para porcos. Ele chegou no último estágio daquela cultura, que era apacentar porcos. Lembrando-se que ele tinha tudo na casa do... Minha filha, eu falo para ela, você não precisa casar. Apesar que o homem e a mulher, eles foram feitos para o relacionamento. Qual é o meu conselho? Estuda, trabalha, conquista as suas coisinhas. Você pode estar com 40 anos aqui dentro, respeitando a hora de comer, de jantar, de tomar banho, não mexer nos perfumes do papai, nos relógios, pode ficar aqui o tempo que você quiser. É o conselho que eu dou para ela. Porque a melhor casa não é do amigo. A melhor casa é do pai. Lembrando que todos nós temos um pai. O verso 16. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. Ele não comeu as bolotas, ok? Ok? Ele desejou comer as bolotas que a Peppa Pig comia. E ninguém lhe dava nem as bolotas do porco ele conseguiu comer. Ele desejou, porque os porcos não deixavam ele comer. É a interpretação do texto. Larissa. Ele desejou comer as bolotas, porque os porcos vinham antes e comia. Esse menino, ele perdeu tudo por causa de uma autoconfiança. Por pensar que ele já estava numa maioridade e ele já era dono do seu. Aqui já era, pastor, estou saindo fora. Vou embora, eu já sei me virar. Entenda algo. A melhor casa para habitar é a casa do pai. Mas meu pai é chato, meu pai é duro, meu pai é ranzinza, mas é a melhor casa. Eu creio que todos, na grande maioria aqui, frequentam a casa do seu pai.
Se não frequenta, vocês estão quebrando um princípio muito sério espiritual, que é de ser maldito na terra. Olha a sua vida aí no todo dela, porque a nossa visão é periférica, tem que olhar o todo. Veja o que está errado com você. Você vai ver que é na sua persona, porque você abandonou seu papai e sua mamãe. Porque o primeiro mandamento com promessa, qual que é? Qual que é? Honrar pai e mãe. Ah, mas meu pai é chato, meu pai é crítico, meu pai é isso, meu pai é aquilo. Se fosse por isso, minha filha não estava aqui essa noite, porque eu sou tudo isso. O meu pai falou, é verdade. Eu sou crítico, eu sou ranzinza. Às vezes eu não sou bipolar, eu sou tripolar. Bipolar é a Sabrina, eu sou tripolar. Mas eu estou tentando tratar isso, eu comigo mesmo. Porque eu sei quando eu firo uma pessoa, eu sei quando eu firo meu pai, eu sei quando eu firo minha filha, eu sei. Então eu preciso de tratamento e eu entendo isso. E eu honro meu pai e minha mãe. Hoje eu levei uma lembrancinha lá, mas eu levei. Minha esposa, minha filha está comigo hoje. Isso é princípio para que você viva muitos anos sobre a terra. O verso 17 aqui eu começo a ministrar. E tornando em si, algumas versões vai falar, e caindo em si, disse, 2 pontos. Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço do quê? Fome. Pão aqui é o entendimento também, ele estava desprovido de entendimento. Quando a ovelha ela tem um pastor, as moscas não conseguem colocar ovos no seu ouvido. Quando o salmista diz assim, unges a minha cabeça com óleos e o meu cálice faz transbordar. Davi era um pastor e ele colocava óleo, azeite na cabeça das ovelhas para que as moscas não colocassem ovos no seu ouvido. E esses ovos davam bicho dentro do ouvido dessas ovelhas. E essas ovelhas batiam a cabeça nos penhascos. Elas ficavam atormentadas. Você já viu crente sem pastor, sem cobertura, sem liderança? Fica igual a ovelha batendo a cabeça por todo lugar. Porque falta o óleo sobre a cabeça, falta o cuidado, falta a cobertura. Verso 18: levantar-me-ei e irei ter com quem? Ter com quem? Olha aí a chave do sucesso. Olha aí o milagre da cura das enfermidades psicossomáticas, enfermidades da alma. Olhe aí a perda de tempo que nós tivemos por não respeitar pai e mãe, por sair da casa do pai. Ai, a minha amiguinha do baile, da balada, ela é mais legal que a minha mamãe. Vai lá com a amiguinha lá. Ai, minha amiguinha, eu conheci um amiguinho no Vaca Louca. Nossa, ele me dá tanta atenção. Vai morar com ele. Só que se lembre que no tempo da fome, quando você desejar comer das bolotas e nem o porco compartilhar com você, lembra do seu pai e da sua mãe, daquele chato, aquele ranzinza. Levantar-me-ei, o verso 18, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o... Aqui é top, aqui é a terceira chave. Olha aqui, olha para mim, deixa o Junão ali com a princesa. Pequei contra o céu. Olha que interessante isso. Ele entendeu a cobertura patriarcal. Pequei contra o céu.
Até porque, por mais leigo que uma pessoa seja, ela sabe que existe um Pai. Ela sabe que existe um Deus, uma força maior, acima de tudo isso. Aqui está a chave. Pequei contra o céu. A atitude dele foi contra o céu. Aí ele manifesta, ele fala: e perante ti. Às vezes eu falo assim para minha filha: e filha, por mais que eu não veja, né, filha? Eu falo assim: por mais que não veja, Papai do céu vê tudo. Porque às vezes, qual que é o ranço dos nossos filhos? Ai, se meu pai saber. Ai, se minha mãe saber. Mas não sabe de nada, inocente, porque o pai tudo vê. É igual o esposo com a esposa. Não é verdade? O esposo não pode respirar. O esposo não pode dar um peidinho sossegado. Que está ali junto. Ai, você peidou, né? Não é assim? Já viu a esposa assim? Aonde vai, vai atrás. Aonde vai, vai atrás. Se vai na padaria, vai atrás. Se tá, com quem você está fazendo no celular? Não, estou estudando. Então me prova, estou estudando. Recebe uma ligação, com quem está falando? Quero ver mesmo. Dá aqui para mim se é com ela mesmo que está falando. Quem está do seu lado? Vai tomar um sol. Quem está do seu lado? Não tem ninguém, tem sim, estou vendo. Desce lá, é a sombra dele. Viu gente assim? Eu falo sobre isso para minha filha. Você é solteira, toma cuidado com tudo isso. Mas eu gosto. Fala, gosto por onde de você. Verso 19. Já não sou digno de ser chamado o quê? Teu filho. Você já sentiu, por causa de um pecado, de algo errado que você fez, ou um ato que você cometeu, você já se sentiu indigno diante de Deus? Sim ou não? Já se sentiu? Lembra de Davi falou assim: retire tudo de mim, menos a sua unção? É terrível, parece que quando Deus se afasta, né? Mas Ele não se afasta, é nós que saímos da cobertura, Ele sempre está ali. Ele se sentiu indigno, ele fala, de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros, dos teus servos, dos seus súditos. Só que nós não somos servos, nós somos filhos. E nós, muitas vezes, nos aproximamos diante do Pai, Pai, né, inefável, como servos. Mas nós precisamos entender que nós somos filhos. Que há uma mesa posta neste lugar, para que você coma e beba, e viva mais uma semana. Tem um louvor que diz assim, que quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava, Raquel. No meio da igreja ele batizava, eu batia pandeiro na Batista. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Aí o fogo descia e era mistura de glória com xerebadai, né? E o Senhor tem algo preparado para você essa noite, come e bebe. Há uma fonte jorrando aqui para você. Amém? O verso 20. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai. E se moveu de íntima compaixão. Amados, pai que é pai, ele tem compaixão do filho. Amados, eu não venho de uma família rica, mas nunca faltou arroz e feijão em casa. Pão e leite, nunca faltou. E eu lembro, sempre me lembro, pastora Marinês, às vezes a mistura em casa era escassa. O que é escasso? É algo pequeno. É algo contado. Ela pensa que eu não sei, porque a mãe pensa que a gente é bobo, até a grandão a gente é bobo, né? A gente não é bobo, a gente vai ficando mais bobinho, mais bobão, mas não, né, pastora Márcia? E eu via a Elô, quando ela fritava um ovo, tipo só tinha 2, ela repartia para mim, para o meu irmão, para minha irmã, e ela não comia. Mas eu via. Ou ela fazia alguma coisa diferente, ela não comia para que nós comêssemos.
havia compaixão. Há uns 2 meses atrás eu comprei algo lá em casa, porque só estava eu e o Henry. E aí eu fiz uma mistura e comprei contado. A Camila tem um gato chamado Astolfo. E eu cozinhei 2 salsichas, pastor Marinês, porque estava contado, né? Estava com o Henry ali. Eu falei, vou comprar para quê? Vou comprar contadinho ali e coisa. E eu cozinhei aquela salsicha, eu deixei em cima do fogão, ao lado do fogão, em cima da pia. Fui tomar banho, fui dar banho no menino, no Henry, no índiozinho. Acredita que o Astolfo comeu uma salsicha? Estava contada a mistura. Mas eu me recordo, a minha mãe, ela deixava de comer, ou ela comia menos, para que nós comesse a melhor parte, ou as primícias. O pai viu de longe, se moveu de compaixão, correu, lançou-se ao pescoço e o beijou. Quem tem o costume de dar beijo no pai? Tem costume de dar beijo? E o 22 diz assim, ó: mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor e vesti-lo, e ponde-lhe um anel na mão e alpargas nos pés. Aqui é importante nós darmos uma atenção. O texto diz que o filho sai, gasta tudo com as meretrizes, né, com as prostitutas, as mulheres que vendem amor, né? Deseja comer as bolas dos porcos, e ele cai em si. Ele começa a racionalizar o que ele fez, a pensar em tudo que ele fez, e em tudo que ele causou. E ele lembrou que havia um lugar melhor, excelente, uma vida melhor e excelente daquela que ele estava vivendo. Ele se lembrou que na casa do pai havia comida, havia pão, havia vinho, havia alegria, havia proteção, havia cuidado. Por mais chato que o pai fosse, havia uma segurança, havia uma paternidade, uma cobertura. E ele caiu em si, diz o texto, e ele voltou. E diz a palavra que o pai o viu de longe. O pai sabe quem você é. Às vezes ele se faz de bobo. Vamos ver até onde ele vai, né? Vamos ver até onde ela vai com essa desobediência. Ei, eles vão longe, viu? Às vezes eu falo para aquele meu amor, deixa para ver até onde esse índio vai. Ele vai longe, viu? Então tem que pegar e tem que quebrar a coluna pequenininho. Se quebrar a coluna pequenininho, ele não vai tão longe. Agora, se não quebrar pequeno, meu irmão e minha irmã, quando cresce, eu dou graças ao Deus Pai, Todo-Poderoso, inefável, pela filha e pelo filho que eu tenho. Mas quando era pequenininho, né? Nossa, que graça, né? Dá vontade até de comer, né, Alô? Aí quando cresce, a gente fala assim, por que eu não comi? Verso 23, e trazei o bezerro cevado e matai-o. Só há aliança, mas onde é sangue? Só há remissão de pecado, só há remissão da falta, só há o encontro do elo perdido com sangue. É o plano da salvação. Adão nos entrega na velha aliança, Jesus vem com o sangue, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, morre, derrama o seu sangue, redime o nosso pecado e nos dá acesso aos céus. E nós temos que dizer que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aquilo que eu fazia, hoje eu não faço mais, porque o Senhor me inseriu em algo novo.
Ele me inseriu em uma nova aliança. Diz que as coisas velhas, aquilo que o seu pai fazia, aquilo que o seu pai falava, se ele adulterava, aquilo tudo que sua mãe fazia, hoje você não faz mais, porque as coisas velhas se passaram. E tudo não é algumas coisas. É o crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo, né? Não, todas as coisas se fizeram novas. Tudo se fez novo. Aquela vida não serve mais, Gui. Aquilo que eu falava eu não posso fazer mais, porque o meu eu foi crucificado na cruz com ele. Meus irmãos e minhas irmãs, não desce da cruz não. Tem que estar cravado lá. Às vezes eu falo para minha esposa assim: nossa amor, eu queria descer da cruz só uns 2 minutinhos. Só que ia dar trabalho esses 2 minutinhos, hein? Ia perder uma vida toda por causa de 2 minutinhos. Trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremos-nos. Amados, conversava hoje à mesa com os meus sogros, minha filha estava junto, eu falei assim para o meu sogro: a melhor coisa que tem nessa vida, Vini, olha o ursinho ali, é comer, é beber, é se regalar com a mulher da nossa mocidade. Aonde há alegria, há comida. Aonde há alegria, há bebida, porque isso é um conjunto de prazer. Diz aqui, ó: ele comeu, ele bebeu e ele se alegrou. Sabe qual que é o problema deste século? Não é dinheiro. Não é, Júnior? Não é comida. Porque por menos que tem, você tem. Eu tenho a plena certeza que você já chupou o pé do frango lá hoje, já sujou a boca a lasanha lá, o molho, né? Já sujou lá a bolonhesa, o elefante. Não? Já comeu lá, sei lá, uma costela lá. O que nós comemos lá naquela? Costela com o quê? Um negócio branco lá, não era? Pensei que era batata, mas não era. Mandioca. Vaca atolada. Eu tenho a plena certeza que hoje você já tomou o seu cafezinho, o seu suquinho, o seu refrigerante, a não ser que você comeu um nhoque, né? Molho à bolonhesa, molho branco, né? Tomou o seu café. E eu tenho certeza, na grande maioria, eu esqueci o nome do irmão aqui que está com a mão na cabeça, o Marcos. Ele falou que tentou fazer um regiminho uns tempo atrás aí. Tenho certeza que ele vai comer o que ficou do almoço. Olha como que está forte o nosso irmão Marcos. Ele vai comer, eu tenho certeza, amados. E você também. Por menos que você tenha, você tem. A palavra diz, e eu creio na palavra, profeta Esa, que o Senhor, pastor Marinês, nunca viu o justo mendigar o pão. E a bênção alcança a sua descendência, o texto diz. Então, se há algo que não está legal na sua vida, a culpa é sua e não dele. Se os filhos estão meio embaçados aí, chama no arreio. Chama no arreio, amados. A autoridade na sua casa é você, não é os seus filhos. Hora para entrar, hora para sair, onde você vai, com quem você está. Vai na padaria atrás do troco. Amados, o dinheiro em casa eu deixo esparramado. As moedas. Amados, nunca sumiu, não é porque ela está aqui não. Nunca sumiu, Larissa, 1 centavo das minhas contas. E aí se sumir, até o Astolfo vai dar conta. O gato velho da Camila lá. O verso 24, estou terminando. Porque este meu filho estava morto, o pai falando. O filho estava o quê, amados? Mas ele estava morto, sim ou não? Não, não. Mas o pai, no entendimento e na paternidade, o filho havia quebrado um vínculo espiritual. Ele saiu da casa, ele saiu da sombra do Altíssimo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Se você não tem tido descanso, se você não tem tido paz, é porque você saiu debaixo da sombra do Onipotente. Então volta para a sombra,
volta para o descanso, volta para o lar, volta para a igreja. Para com esse negócio que agora eu estou desigrejado, você vai para o inferno. Volta para a casa do pai. Pede perdão para o pai, para a mãe. É fácil isso? Não. Não é fácil, amados. Ainda mais para nós que somos sanguíneos. Ó, pai, desculpa, ó, né? Me perdoa aí. Não é fácil, amados. Amados, eu quero contar um segredo. É um segredo, tá? Tá gravando? Tá gravando? É um segredo. Comentei com o pastor ontem ainda. Em casa tem um gel. E eu comprei para a Camila. E ela não usa. Às vezes eu passo aqui assim para tentar dar uma disfarçada. Amados, olha o que eu escutei da minha esposa, a minha amiga, companheira. Eu falei, amor, você está com umas gordurinhas aqui? Eu fui falar isso, Jônio. Você está com umas gordurinhas aqui do lado? E você precisa usar o gel. Olha o que eu fui falar, pastora Márcia. Sabe o que eu escutei, amados? Com esses ouvidos que até há de comer, pega esse gel e passa na sua língua. Falou, Tati? Palmas para Jesus, amados. Pega esse gel e passa na sua língua. Aí eu fiquei com uma ira santa e não queria deixar isso só comigo, né? Aí eu mandei para o pastor Alexandre isso. Aí ele mandou uma carinha dando risada, né? Isso não pode falar para a mulher, né? Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Se você ler o texto antes, um pouco para cima, você vai ver eles procurando a dracma perdida, né? E Jesus comendo com os pecadores. Enfim, e foi achado. E começaram a alegrar-se. Voltando à linha de raciocínio, para a gente fechar a linha de raciocínio. O problema hoje, até da igreja, muitas vezes não é financeiro. Não é comida e não é bebida. O texto diz que eles mataram, o pai matou o bicho cevado lá. Eles comeram, beberam e se Sabe o que eu tenho visto, pastor? Muitas famílias com uma boa condição financeira ou mediana, que tem comida, que tem bebida, que mata o cordeiro cevado, à mesa, mas não tem alegria. Conheço gente rica assim, amados, que a única coisa que tem é dinheiro. O filho come num quarto, quando come, vai para outro lugar, às vezes nem sabe onde está, mas tem dinheiro. O texto diz que o pai pegou a melhor roupa. Quem aqui já deixou de comprar algo para você, vou comprar para o filho? Ah, vou comprar um perfume para mim esse mês. Ah, não, vou comprar para a Sabrina. Eu pego e uso o perfume dela também, que é nosso, né? Em casa é nosso. E eles comeram, beberam e se alegraram. Vamos e venhamos. O que adianta ter um bom carro, uma boa casa, dinheiro, comida, bebida e não ter os filhos à volta da mesa? Que é um princípio. Ou não ter o pai em casa, ou não ter a mãe em casa. O primeiro milagre foi, né? Transformar água em vinho. Trazer alegria, trazer paz no relacionamento dentro da casa. E é o pai que manifesta isso. É o pai que cria isso, esse ambiente para o filho se sentir bem em casa. O navio que sai, meus irmãos e minhas irmãs, é o mesmo que volta ao seu lugar de partida. Você precisa ter um lugar de partida. Mas se você precisar voltar, você precisa ter um lugar de volta, que é o mesmo lugar de partida. E é na casa do pai. Você pode ir para vaca louca, é vaca louca, né? Vaca louca, boi doido. Pode ir para o que for, mano. Vaca preta, para você for. Mas você vai voltar para a casa do pai. Ah, mas vai. Sabe por quê? Porque lá fora não tem segurança. Lá fora não tem cobertura. Lá fora só tem prazeres deste mundo. Tem muita coisa boa nesse mundo, sabia? Muita coisa boa, mas que não é para nós. Vamos no Salmo 127, o verso 3 ao verso 5.
quero fechar aqui. Salmo 127, o verso 3 ao verso 5. Amados, nunca fale para sua esposa que ela está um pouquinho gordurinha, com gordurinha do lado. Nunca fala que ela tem que passar um creme, que você já sabe a resposta, tá? Estou te dando um conselho. É igual Moisés, em Deuteronômio. Você tem entre vós a bênção e a maldição. Ele fala, escolhe a bênção. Fala, não, amados. Salmo 127, o verso 3, o verso 4 e o verso 5. Os filhos são o que do Senhor? Então a herança do Senhor não é casa e carro? O que são a herança do Senhor? Por que você está atrás de carro e casa então? Prioriza os seus filhos. Come com seus filhos. Ora com seus filhos. Trabalha para tentar dar algo bom para eles. Mas às vezes o algo bom que eu posso dar é um arroz e feijão, uma salsicha com molho. Chega a escorrer aqui, Vitória. De tanto que eu gosto de salsicha com molho. Às vezes é o melhor que eu posso dar para minha filha. Mas não falta alegria. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Até porque você é filho também. Como flechas na mão do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem cuja aljava está cheio deles. Minha sogra falou assim, ai, cabe mais umas flechas nessa aljava. Não cabe, eu falei, não. Na minha aljava só cabe 2 flechas. A flechona ali, que já está grandona, já vai ajudar a apagar um pouco da água e luz. Né, filho? Nessa hora você diz amém, Sabrina. E o índiozinho lá, né, que brinca a Rebeca aqui, que brinca a Bia. Está apertada essa aljava já. Como é feliz o homem que enche a aljava delas, né? Deles, falando dos filhos. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Numa outra tradução vai falar que esse homem não vai ser envergonhado à porta. Que porta que era essa? Era a porta de acesso desta cidade. A cultura deste tempo era que quando o homem ele era levado ao tribunal, na porta da cidade, se ele fosse julgado, ele tinha que ser expulso da cidade. O texto diz que os filhos neste tempo, como herança, eles iam até o tribunal com os pais, não deixavam os pais sozinhos, e eles não deixavam os pais serem humilhados, o texto diz. E quão feliz é o homem que enche a aljava dos filhos. Que você, pai, que você, mãe, governe sobre os seus filhos, que você dê destino aos seus filhos, que por mais que você possa dar um iPod, um iPhone, o que for, dê amor a ele, dê carinho a ele, abrace ele, fale que você ama ele, porque se você não falar, o homem lá fora vai falar. O drogado vai falar, o macumbeiro vai falar, a prostituta vai falar. E esta fala não cabe a eles, cabe a eu e cabe a você. E vocês, filhos, respeitem os seus pais, para que vocês vivam muito tempo sobre essa terra. Amém? Quero fechar aqui a minha fala e pedir que Deus continue nos abençoando, dando graça a você, papai, dando graça e entendimento a você, mamãe. Peça sabedoria ao Senhor, e Ele vai dar destino a você. Amém? Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida e todos os seus. Amém? Se coloque em pé, aplauda o Senhor. Pastor Alexandre.